Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo pelo o bem que o Senhor tem realizado todos os dias na nossa vida. Obrigado, Pai, por esta manhã, pelo dia que o Senhor nos dá, pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua mão sobre nossa vida, guardando, guiando, livrando, fortalecendo a nossa vida todos os dias. Fala conosco nesta manhã, eu te peço isso. Mude, Senhor, a nossa maneira de pensar. Nós queremos conhecer mais a tua palavra, conhecer mais, Senhor, a ti. Revela-te a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amigos. Eu quero perguntar para vocês, aqui nesta manhã. Hoje o tema é reconstrução. Eu gostaria que você me respondesse: por que algumas pessoas têm sucesso e outras vivem fracassadas? Por que alguns têm sucesso e outros vivem fracassados? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas vivem fracassadas? Você pode responder para mim? Por quê? Responda para mim aqui. Vamos lá. Quem tem sucesso, disse a Rosiane, confia no Senhor, ouve e pratica a palavra. A Débora disse, sei lá, pastor, eu quero saber hoje. A Cátia disse, difícil responder, pergunta difícil. Falta de foco, disse a Nilza, por causa da desistência. A Emily Bonol disse, porque fazem planos para si mesmo e outras para Deus. Falta de relacionamento com Deus. Falta de autoconhecimento. Por que você acha? Responda, uma ideia que vem à sua cabeça. Por que você acha que algumas pessoas têm sucesso e outras vivem fracassadas? Uma ideia. Eu sei que esse leque é grande, né? Mas algumas ideias. Hoje nós vamos aprender. É verdade. Vamos lá. A Glaucia disse, talvez falta de foco, planejamento, perseverança. Falta de oportunidades e tal. Vamos lá. Que pergunta difícil, não sei respondê-la. O verdadeiro sucesso é viver uma vida que agrade ao Senhor. Falta de perseverança no futuro. Escrevam para mim. Vocês do Facebook e do Instagram. Vamos lá. A pergunta que eu fiz. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras vivem fracassadas? Por quê? A Neide diz que tem a ver com plantar e colher. Vamos lá. Escrevam para mim, pessoal do Facebook, tá? Tá devagar aí a turma do Facebook. Vamos responder, gente. Vamos lá. Aqui no Instagram, são fatores, disciplina, foco, constância. O que mais? Falta de sabedoria. Se auto-sabotam. O que mais? A minha amiga Lilian disse, eu quero saber mais sobre isso. Vamos lá, vamos aprender hoje. Falta de direção. Desistência de lutar. Não sei. Matheus Takashi, aqui no Facebook, ele disse, vai muito da vontade de Deus dar o sucesso ou não. O que mais? Tem pessoas que têm muito materialmente falando, mas emocionalmente fracassadas, tal. Vamos lá.
Legal. A forma de encarar os obstáculos. Eu quero ler com vocês aqui um versículo. Se você tem a sua Bíblia, já aí faço com você. Eu deixei anotado, né? Eu sempre coloco aí, fixado, o tema, o texto e a pergunta. Abra comigo 2 Crônicas 28. 2 Crônicas 28, gente. 2 Crônicas 28. Olha só o que diz. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Acás reinou, tinha 20 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Não fez o que o Senhor aprova. Só até aqui, por enquanto. Bom, a pergunta que eu fiz foi: por que algumas pessoas, né, têm sucesso e outras vivem fracassadas? Gente, nós vivemos num mundo fragmentado, onde vidas são completamente destruídas, quebradas, lares desfeitos, instituições públicas abaladas pela corrupção. A nossa sociedade como um todo está doente, está enferma e precisa de cura. Não é verdade isso, gente? Isso é uma coisa nítida, clara, é óbvio, a gente tem visto isso. A nossa sociedade, o mundo está assim. O amor está esfriando, está se esfriando. A sociedade está num rumo perigoso. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras vivem fracassadas? Não é? Essa é a pergunta que surge. Por que alguns parecem correr a corrida da vida e cruzar a linha de chegada com honra? Alguns correm essa corrida da vida e cruzam a linha de chegada com honra, enquanto outros terminam em desgraça. Por quê? Não é verdade? A gente não tem visto isso? Tem pessoas que correm essa corrida da vida e elas cruzam a linha de chegada, elas terminam bem, com honra, mas outros terminam em desgraça. E eu quero destacar aqui uma palavra que eu creio que vai ajudar muito a gente aqui nesta manhã, e o texto vai falar sobre isso. Isso tudo, gente, tem a ver com escolhas. É por causa das escolhas que fazemos a cada dia, gente. Você tem escolhas para fazer todos os dias, não tem? Veja, nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. E a vida, ela é feita de escolhas, ela é cheia de escolhas. Desde o momento que você levanta pela manhã, até você colocar a sua cabeça no travesseiro à noite, você terá feito centenas de escolhas. A gente faz escolhas o tempo todo. O fato de você estar aqui comigo nessa live é por uma escolha. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você poderia, sei lá, vou sair, vou andar, vou no mercado, vou fazer uma outra coisa. Mas você escolheu estar aqui. Algumas escolhas, veja só, algumas são simples, que não significam muito. Mas outras escolhas são extremamente importantes. Veja, nós somos donos das nossas escolhas e decisões em grande parte. Não vou totalizar a coisa, mas em grande parte nós somos os donos das nossas escolhas e decisões. Vou explicar, vou desenhar para você aqui. Veja só. Existem dentro de nós algumas coisas que nós não podemos escolher. Por exemplo, não há como eu decidir nunca mais tomar líquido. Não tem como eu decidir isso. Não vou, a partir de hoje, não ponho mais líquido na boca. Você pode decidir não beber mais refrigerante. Isso você pode. Mas não há como você decidir ficar sem líquido.
Ó, não há como você decidir não fazer mais as suas necessidades fisiológicas. Não, a partir de hoje, não faço mais as minhas necessidades fisiológicas. Não tem como você decidir isso. Mas você pode decidir não fazê-la na rua. Ok? Não há como eu decidir não envelhecer mais. Do tipo, a partir de hoje não envelheço. Não vou ter ruga, não vou ter mais. Não vou envelhecer. Isso não tem como eu decidir. Mas eu posso decidir como é que eu irei envelhecer. Isso eu posso. Não há como eu decidir o lugar que eu vou nascer. Você decidiu o lugar que você ia nascer? Que você nasceu? Você decidiu o lugar que você nasceu? Não tem como a gente decidir. Mas eu posso decidir como é que eu vou viver a vida. Isso eu posso. Não há como eu decidir qual sexo eu vou nascer. Você decidiu qual sexo você ia nascer? Então, não tem como a gente decidir qual sexo vou nascer. Mas, o que eu posso decidir? Eu posso decidir como é que eu vou me comportar no meu sexo. Enfim, meus amigos, nós temos uma grande parcela de escolhas e decisões na nossa história. Nós temos. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas escolhas. Para muitas coisas da vida, a gente pode dizer sim ou dizer não. E tem muita gente culpando o diabo quando tomam decisões erradas. Colocam nas costas do diabo aquilo que não é da responsabilidade dele. Eu não sou advogado do diabo, fiquem tranquilos, não é isso. Mas o diabo apenas toma proveito das suas más escolhas. Porque as escolhas cabem a nós. Eu posso dizer sim e posso dizer não. O rapaz, por exemplo, que vai com a sua namorada e ele acaba transando com a namorada. E aí a namorada engravida. E aí ele diz assim, foi o diabo. Não, não foi o diabo. Não, foram escolhas. O rapaz e a moça escolheram ter uma relação assim, sexual, e não se preservar, não se cuidar, e tiveram problemas. Percebe isso? Então, são escolhas. E nós precisamos, amigos, nós precisamos assumir aquilo que é da nossa responsabilidade. Lembre-se, nós fazemos as nossas escolhas, e as nossas escolhas nos fazem. Está claro, meus amigos? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Então, eu queria ver com você aqui, nessa manhã, para deixar mais claro esse tema que nós estamos conversando, o tema de reconstrução, mas eu queria ver com você o exemplo de um rei que fez péssimas escolhas. Ele escolheu. E você vai observar as consequências. Por que que ele teve um final ruim? Por que que ele não teve um ministério, um reinado bem sucedido? Por quê? Ele fez escolhas ruins. E o nome deste rei é Acaz. Acaz, o rei Acaz. Diz aqui o versículo 1 que nós lemos, versículo 1 de 2 Crônicas 28, diz o seguinte, que ele não fez o que o Senhor aprova. Ele não fez o que era reto perante o Senhor. E aí, se você for, eu não vou ler o capítulo aqui, leia, eu coloquei até para vocês, marquei aqui, 2 Crônicas capítulo 28 e 29. São 2 capítulos para você ler. Não vou ler tudo aqui, óbvio, porque não temos tempo para isso. Eu vou falar apenas alguns momentos aqui, mas leia depois. O que você vai ver nesse capítulo 28? Olha só o que esse rei fez. Por exemplo, no versículo 2, diz que ele foi idólatra. No versículo 3, ele ofereceu os seus filhos em sacrifício aos deuses. No versículo 23, ele buscou a ajuda de outros deuses no tempo da angústia. Olha as escolhas dele. Ele foi idólatra, ofereceu os filhos em sacrifício aos deuses. Ele buscou ajuda, auxílio de outros deuses no tempo da angústia. Veja só o que aconteceu. Versículo 24. Ele fechou as portas da casa do Senhor. Ele fechou.
Diz a palavra também, depois no capítulo 29, versículos 6 e 7, que ele apagou as lâmpadas, ele não queimou o incenso e ele não ofereceu o holocausto. O que significa isso? Olha só, ele apagou as lâmpadas, não queimou o incenso e não ofereceu o holocausto. Ele parou com isso. O que significa lâmpada? Lâmpada é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, ele abandonou a palavra. Não queimou o incenso. O incenso na Bíblia são as orações. Abandonou a oração. E ele não ofereceu o holocausto. Holocausto na Bíblia é adoração. Lugar de adoração. Então veja, ele abandonou 3 pilares importantes para a vida com Deus e a vida cristã. Ele abandonou a palavra, a oração e a adoração. Enfim, você vai observar neste capítulo, principalmente o 28, você vai observar que ele foi um rei, ele era um rei ruim, terrível, iníquo, soberbo, orgulhoso. Escolhas. Fez as escolhas. Qual foi o resultado das escolhas? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Olha só o resultado. No versículo 19, diz que Deus humilhou Judá. Deus humilhou Judá por causa de Acás. Você veja, uma terra, uma nação foi humilhada por causa do pecado do rei. No versículo 26 do capítulo 28, diz que na morte de Acás, ele não foi enterrado com os reis de Israel. E até hoje, ele é lembrado nos livros de história dos reis de Judá e Israel como um rei que marcou a sua geração de maneira negativa e ruim. É assim que ele é lembrado, até hoje. Mas é o seguinte, amigos, depois da morte do rei Acás, quem é que assume o reinado? Ezequias. Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Olha o que diz o versículo 27. Diz lá: Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E o seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Foi o seu sucessor. Aí eu fico pensando, meus amigos, quando o filho assume? Veja, você viu o quadro aqui do pai, né? Pai terrível. Agora quem assume é o filho. E aí eu encontro, meus amigos, 3 possibilidades. 3 possibilidades para este filho. Quando ele assume o reinado. Veja só. Primeiro, o filho poderia ser igual ao pai. Ele viu o pai fazendo muita coisa errada. Ele poderia fazer igual. É aquele ditado que a gente conhece: tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Por que isso acontece, gente? Porque os pais, eles são referência para os filhos. Os pais transferem para os filhos uma herança biológica, sociológica, psicológica e espiritual. Os pais são os construtores da família. Relacionamentos tensos vão produzir filhos tensos. Relacionamentos problemáticos vão produzir filhos problemáticos. 3 coisas que os pais deixam para os filhos. Os pais deixam o exemplo, o exemplo e o exemplo. Você que é pai, você que é mãe, você vai deixar para os seus filhos exemplo. Muitos filhos crescem marcados pelos erros dos pais. Foram rejeitados, foram agredidos, alguns até estuprados, espancados, receberam palavras que produziram complexos, traumas, mágoas, derrotas e tantas coisas ruins. E por vezes, sabe qual é a consequência disso? Esses filhos, quando se tornam adultos, eles fazem igual aos pais. Eles repetem as coisas. Cometem os mesmos erros dos pais. Por quê, gente? Porque nós somos influenciados pelo exemplo que nós recebemos dos nossos pais. Guarde isso. Nós somos influenciados pelo exemplo que nós recebemos dos nossos pais. Às vezes tem gente que fala para nós, né? Nossa, você está igual ao seu pai. Nossa, você está agindo que nem seu pai. Você está falando que nem seu pai. Já aconteceu isso com você? Nossa, como você está igual à sua mãe. Você fala igualzinho a ela.
Às vezes o marido fala para a esposa: olha, cuidado que você está agindo igual o seu pai. Isso está errado, você está agindo, não é assim que acontece? A mulher chega para o marido e fala: olha, amor, você está fazendo igual o seu pai. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo exemplo que nós recebemos de casa, dos nossos pais. Então veja, amigos, veja bem. A primeira possibilidade, quando Ezequias assume o reinado, ele poderia fazer igual o pai, ser igual ao pai. A segunda possibilidade era da omissão. Ele poderia ser omisso. Ezequias era um jovem, né, marcado pelas crueldades, os pecados e as iniquidades do pai. Ele viu as iniquidades do pai. Ele viu tudo. Ele poderia ter uma atitude de omissão. Ou seja, eu vou deixar esse problema de lado. Não vou mexer nesse negócio. Como muitos de nós fazemos quando nós vivemos problemas. A gente vê situações e a gente prefere a omissão. A gente não quer tratar problema, a gente quer se omitir. Não, esse negócio de problema dá muito trabalho. Tratar problema dá trabalho. Eu vou ficar na minha aqui, vou ficar quietinho. Inclusive alguns crentes, eles se escondem atrás dos moveres que tem por aí, porque na verdade eles não querem ser confrontados com os seus erros, porque eles sabem que tratar dos problemas dá muito trabalho, gente. Mas problema precisa ser tratado. Os problemas existem e precisam ser tratados. Então veja, presta atenção, esse rei Acas, ele tinha pelo menos 3 possibilidades. A primeira possibilidade, fazer igual o pai, repetir tudo que o pai fez, porque foi isso que ele aprendeu na casa dele. A segunda possibilidade que ele teve é de se omitir. Não vou tocar em problema, não quero mexer com isso, não vou mexer, vou fingir que nem estou vendo. E qual é a terceira possibilidade? A terceira possibilidade é reconstruir a vida. E esse é o tema que nós estamos conversando nesta manhã, sobre reconstrução. Veja que Ezequias agora, ele teve a possibilidade também de reconstruir. O que é que significa reconstrução? O que é que significa reconstruir, amigos? Reconstruir significa tornar a construir, reedificar, formar novamente, reorganizar, reformar. E Ezequias escolheu ser diferente do seu pai. Lembra que eu falei de escolhas? Nós temos escolhas, queridos. Muitas coisas dependem de nós, das nossas escolhas. Ezequias escolheu ser diferente do seu pai. Ele escolheu reconstruir a sua vida e fazer o que era reto perante o Senhor. Veja lá, 2 Crônicas, agora nós vamos para o capítulo 29. Olha o que é que diz no versículo 2. Versículo 1 e 2. Capítulo 29 de 2 Crônicas. Olha o que é que diz. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo 2. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que o Senhor aprova. Veja, no capítulo 28, falando de Acas, o pai dele, diz que Acas não fez o que era reto. Mas agora no capítulo 29, o filho assume. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto. Escolhas. Agora, vamos lá. Eu queria pontuar com vocês algumas coisas aqui nesta manhã. Você está preparado aí para aprofundar no tema? Vai ser forte, irmãos. Vai ser forte. Como é que eu posso reconstruir a minha vida, então? E alcançar vitória? Ter uma vida bem-sucedida? Como é que eu posso ter uma vida bem-sucedida? Eu não estou falando apenas de questões materiais. Não é só isso, não. Vocês sabem disso. Não ficar batendo nessa mesma tecla sempre. Vocês sabem que uma vida bem-sucedida envolve tantas outras coisas. Tem a ver com a nossa vida pessoal, tem a ver com a nossa família, com os nossos relacionamentos, com a maneira como nós encaramos a vida, como nós lidamos com os problemas. Isso tem a ver com prosperidade, ser próspero, é ser piedoso, é ser uma pessoa melhor, é ser amoroso. Tem muita gente que tem muitos bens materiais e não é próspero.
A única coisa que ele tem é dinheiro, como se diz por aí, né? Mas como é que a gente pode então reconstruir a nossa vida e alcançar essa prosperidade prosperidade segundo a Bíblia, o Evangelho, mostra? Como é que a gente consegue, queridos, alcançar vitória? Então vamos lá, vou pontuar com vocês. Anote, por favor, anote. Número 1. Anote. Olhe os bons exemplos. Olhe os bons exemplos. Versículo 2. Anote aí, versículo 2. Que nós lemos aqui. Do capítulo 28. Do capítulo 29, desculpa. Olha só. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que era reto perante o Senhor, tal como tinha feito Davi. Tal como... Guarde isso, isso é importante. Risca isso na Bíblia, anota. Grifa lá. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi. Olha, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês aqui. Esse ponto aqui é muito importante. Tem muita gente querendo justificar os seus erros pelas atitudes que seus pais cometeram, utilizando como um pretexto para não mudar suas práticas. Ficam dizendo assim: mas eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque na minha casa era assim. As pessoas, assim, elas querem justificar os erros delas pelas atitudes que os pais cometiam. Eu sou um alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. Eu sou um mentiroso porque meu pai era um mentiroso. Não é assim que acontece? Eu acho que é maldição hereditária. Uma maldição. Deixa eu dizer para você, o que eu estou dizendo aqui, a Bíblia está mostrando uma coisa clara. Esse ponto já mostra, este princípio quebra a teoria de maldição hereditária. Aqui já quebra. Veja o que o texto diz, que Ezequias fez o que era reto, segundo tudo quanto Davi fez. Ele poderia dar desculpa, dizer, mas é maldição hereditária sobre a minha vida. Meu pai era assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim, o outro vai ser assim, a família toda vai ser assim. Gente, não. Não. Ele olhou para Davi. O pai dele foi um camarada ruim, mas o que ele fez? Ele teve uma escolha. Ele olhou os bons exemplos. Existem os maus exemplos, mas também existem bons exemplos, gente. Nós precisamos aprender a andar com pessoas que vão nos levar a uma vida de vitória. Nós precisamos olhar os bons exemplos. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você que me ouve nessa manhã. Se você não tem um bom exemplo na sua casa, olhe para bons exemplos fora da sua casa. Foi o que ele fez. Foi o que Ezequias fez. O pai dele não foi um bom exemplo, mas ele olhou para Davi. Gente, existem pessoas sérias. Homens de Deus, mulheres de Deus, existem sim. E nós andamos com quem nós nos identificamos. Gente séria anda com gente séria. Gente tola anda com gente tola. Provérbios 13:20. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos será mau. Provérbios 13:20. Você quer ser sábio? Ande com um sábio. Você quer ser tolo? Ande com um tolo. As pessoas com quem nós nos relacionamos nos afetam, gente. Às vezes, nos afetam profundamente. Então, passe o seu tempo com pessoas com quem deseja se parecer. Porque vamos pensar aqui, você e os seus amigos parecerão uns com os outros. No jeito de falar, de gesticular, nas atitudes, nas expressões. Quando a gente anda muito com uma pessoa, é natural, a gente começa a pegar algumas coisas dessas pessoas, os trejeitos, às vezes uma gíria, uma fala, não é verdade? A gente começa a se parecer até às vezes no jeito de se vestir. É assim que acontece, o ser humano é assim. Então, passe o seu tempo com pessoas com quem você deseja se parecer. Reflita comigo nas seguintes perguntas. Reflita, vamos lá, reflita. Quem são os seus melhores amigos? Responda para você mesmo.
Quem são seus melhores amigos? O que a Bíblia diz sobre isso? 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Quem são os seus melhores amigos? Pense nisso. Segunda pergunta que eu faço para você é: que tipo de influência você tem recebido? Reflita, quais são as influências que você tem recebido? Hein? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Provérbios 1:10. A quem você tem buscado conselhos? Salmo 1:1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, tudo isso não significa que você tem que se isolar do mundo, que você não tem que se relacionar com todas as pessoas. Não é isso, não. Nós devemos nos relacionar bem com as pessoas, sejam elas crentes ou não. Mas nós precisamos ser cuidadosos e criteriosos nas escolhas dos companheiros mais chegados. De namoro, amizade, sociedade. Determinados relacionamentos, sociedades nos negócios, amizades, namoros, podem ser laço, verdadeiras armadilhas. E uma das áreas que o diabo mais nos ataca é através dos relacionamentos. Bem-aventurado é aquele que é criterioso ao escolher as pessoas com as quais estará se relacionando intimamente. Nós precisamos aprender a nos relacionar intimamente com pessoas melhores do que nós. Claro, vamos nos relacionar com todos, mas os íntimos tem que ser gente boa. Homens de Deus, mulheres de Deus que vão nos levar a uma vida de vitória. Seja amigo dos amigos de Deus. Segundo, anote aí. Segunda ideia que eu quero trazer para o seu coração. Como é que eu posso reconstruir a minha vida? Segundo, faça mudanças hoje, agora. Diz o texto, no versículo 3 do capítulo 29, diz que no primeiro ano do reinado, no primeiro mês. Veja, muitos não querem tocar na ferida. Mas a verdade é que nós não podemos maquiar, nós não podemos adiar, colocar uma pedra em cima do problema. Para ser curado, gente, e restaurado, nós precisamos tratar os problemas de frente. Só assim nós teremos vitória. Não tente maquiar aquilo que é verdade. Não fuja da sua realidade. Não tente entrar num outro mundo, uma Disneyland espiritual, e imaginar que mentindo para você mesmo vai melhorar alguma coisa. Por que muitas pessoas não têm triunfo na vida? Porque elas têm medo de enfrentar os problemas. E elas acabam fugindo da sua realidade de vida. Por isso que nós precisamos de gente de Deus ao nosso redor, que sejam honestas conosco, que falem a verdade para a gente, que mostrem a nossa realidade. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos problemas na vida, e os problemas precisam ser tratados, mesmo que seja duro e difícil. Nós precisamos encarar a verdade, gente, porque é a verdade que liberta. Pare de ficar espiritualizando as coisas e encare a verdade. Faça hoje o que precisa ser feito hoje. Deus se agrada de pessoas corajosas, que tomam decisões. Varão corajoso, valoroso, o Senhor é contigo. Enfrente o problema, não fuja, chame, acerte, converse, e Deus te concederá graça. Deus quer te restaurar, mas você precisa dar um passo de fé. E se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na situação que você está vivendo. Se tiver que chorar hoje, chore. Se tiver que se quebrantar, se humilhar, colocar o rosto no pó, faça isso hoje. Porque o Senhor vai te conceder graça. Terceiro, anote. Você quer restaurar a vida? Quer restaurar a vida e alcançar vitória? Terceiro, abra as portas do seu coração para que Deus as repare. Abra as portas do seu coração para que Deus as repare. No versículo 3 do capítulo 29, diz que Ezequias abriu as portas da casa do Senhor. Estavam fechadas, lembra que eu falei? Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou.
Gente, Deus não arromba a porta, Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. O que diz Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Gente, misericórdia no latim é misericordis. Misericordis. Miserere significa miséria, pecados, transgressão, coisas sem valor, que não serve para nada. Isso é miséria. E cordes é cordas do coração. Veja, as nossas misérias tocam as cordas do coração de Deus e Ele se compadece de nós. Então permita hoje que o Senhor te limpe, que Ele te cure, que Ele te restaure. Restaurar significa devolver ao estado original com melhores condições. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. E as coisas velhas vão ficar para trás e tudo vai ser novo na sua vida. Número 4. Anote aí. Quer ser restaurado? Quer ser restaurado? E alcançar vitória? Faça uma aliança com o Senhor. Escreva aí. Faça uma aliança com o Senhor. No versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas, Ezequias disse: estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Ele decidiu. Pergunto para você, como é que está a sua vida, hein? Sua mente, seu coração, suas motivações, suas intenções. Você é inteiro para Deus? O que é ser inteiro? Ser inteiro é não ser rasgado por dentro. É não ter vida dividida, vida dupla. Ou nós somos do Senhor ou nós não somos do Senhor. E quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, o que é que nós estamos dizendo em outras palavras? Quando você diz assim: Senhor, eu faço uma aliança contigo. O que é que você está dizendo em outras palavras? Você está dizendo o seguinte: Senhor, eu vivo para ti. Não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo vive em mim. Quando você diz que faz uma aliança com o Senhor, você está dizendo em outras palavras que você é inteiro para Deus. Eu sou teu, Senhor, 100% do Senhor. Tudo que sou e tudo que tenho pertence a ti. Quando você faz uma aliança com Deus, você está dizendo em outras palavras: eu não troco o Senhor por nada. Eu posso perder dinheiro, posso perder saúde, posso perder a casa, posso perder o carro, posso perder o que for, mas eu não troco a presença do Senhor por nada. Eu não posso perder a presença de Deus. Isso é ter uma aliança com Deus. Quando você diz que tem uma aliança com o Senhor, você está dizendo em outras palavras que você é dependente do Senhor. Dependente. Aquilo que Pedro disse, né? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu dependo da tua direção, Deus. Eu tenho uma aliança contigo. E quando você tem uma aliança com Deus, quando você diz que tem uma aliança com Deus, você está dizendo em outras palavras que você vai realizar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque ou nós realizamos a vontade de Deus, amigos, ou nós realizamos a vontade do diabo. Ou nós temos uma aliança com Deus, ou temos uma aliança com o diabo. Ou somos inteiros para Deus, ou somos inteiros para o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos ficar em cima do muro, ser mornos. Nós precisamos tomar uma posição e fazer uma aliança com o Senhor. Tem uma história muito interessante de Alexandre o Grande e o soldado. Alexandre o Grande e o soldado. Conta-se o seguinte: que um dia, quando Alexandre o Grande passava revista nas suas tropas depois de uma guerra, ele percebeu que faltava um soldado. E passado um tempo, este soldado foi achado e foi trazido à presença dele. Logo, o soldado foi questionado por Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande perguntou para esse soldado: por que você fugiu da guerra? E aquele soldado, com medo, né, trêmulo, ele disse: eu me escondi numa caverna porque eu tive medo de lutar. Eu sou jovem, eu tenho 17 anos, eu não quero morrer. Aí Alexandre o Grande se aproxima do soldado e pergunta: soldado, qual é o seu nome? E com medo aquele soldado respondeu: eu me chamo Alexandre. Ele tinha o mesmo nome.
Aí quando Alexandre o Grande viu aquilo, angustiado e indignado com aquela resposta, Alexandre o Grande falou assim: rapaz, você tem meu nome? Você tem o meu nome? Deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Porque assim você não pode continuar. Ou seja, qual é a lição que nós aprendemos? Muitos têm nome de cristão, mas não se parecem com Cristo. E precisam mudar de atitude ou de nome. Porque assim não dá para continuar. Forte isso. E por último, gente, você quer alcançar vitória, reconstrução na sua vida e alcançar vitória? Decida como Ezequias decidiu. Seja um adorador. Número 5, seja um adorador. No versículo 27 até o versículo 29, de 2 Crônicas 29, diz que eles prostraram-se, eles se prostraram e adoraram. Prostraram-se e adoraram. Gente, o que é adoração? Adoração é prostração. É render tudo o que somos diante de tudo o que Ele é. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Quando eu me prostro, em outras palavras, sabe o que eu estou dizendo quando eu me prostro? Eu estou dizendo o seguinte, que eu me dobro diante daquele que é o Senhor da minha vida, que tem autoridade sobre a minha vida. Nós só nos curvamos diante de alguém que nós reconhecemos que é autoridade sobre nós. Isso é adoração. Adoração, gente, é estilo de vida de prostração. É culto diário. É culto diário. Aquilo que eu já tenho falado com vocês aqui várias vezes. Adoração é culto. Culto é adoração. Culto é a vida. E a vida é culto. Sem culto na vida não há vida no culto. Faça da tua vida um altar de adoração. Todos os dias. Louve a Deus. Seja agradecido a Deus em todas as coisas. Troque o seu vocabulário, suas palavras de murmuração, de queixa, de injúria, de ingratidão, por palavras de gratidão, de louvor e adoração. Quando nós louvamos a Deus e descansamos no amor de Deus, nós recebemos vitória. Provérbios 3, 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça. E Ele endireitará as tuas veredas. Amigos queridos, Davi era um homem agradecido. Salmo 40, versículo 5, ele disse: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar, porque são muitas as maravilhas. Ele era um homem agradecido. Eu quero concluir com vocês. Quem que é o responsável por reconstruir a nossa vida? Nós mesmos ou Deus? Quem que é o responsável? Decida hoje reconstruir, mudar a sua história, reconstruir a sua vida. Decida você. Seja ousado, dê passos de fé, e aí sim o Senhor vai te ajudar. Se você der um passo, o Senhor vai estar com você. Não fique esperando que Deus faça sem dar passos. Você precisa tomar um passo. Permita que o Espírito Santo te cure, te restaure, para que você possa semear coisas boas na vida das pessoas e servir de inspiração para muitos. Deus não vai fazer o que você não quer. Ele não vai fazer. Mas se você der o primeiro passo, Ele vai realizar um milagre. Existe uma pressão muito grande para mudarmos o mundo, né? Mas essa mudança, gente, só acontece a partir de uma mudança pessoal. Tem uma frase do Lev Tolstói, que ele diz assim: todos pensam em mudar o mundo. Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. É uma realidade. Veja, Acás, o rei iníquo, ele não se importou com a construção do seu caráter e da sua espiritualidade. Isso trouxe prejuízo para ele e para sua geração. Mas Ezequias, ele se preocupou na construção do seu caráter e espiritualidade. E isso trouxe benefícios para ele mesmo e para sua geração. São escolhas. Um não teve um reinado bem sucedido. O outro teve sucesso no reinado. Escolhas. Sabe qual foi o resultado, para encerrar aqui? Resultado da fidelidade de Ezequias. Porque ele foi fiel. Sabe qual foi o resultado? Enquanto o pai, pela sua infidelidade,
trouxe desgraça para a nação. Ezequias, na sua fidelidade a Deus, houve perdão, restauração, alegria, bênção, prosperidade e triunfo sobre os inimigos. Leia depois até o capítulo 32 e você vai ver. Diz que também, no capítulo 32, versículo 33, diz que na morte de Ezequias, todo Judá e Jerusalém lhe prestaram honras. O outro não teve isso, o pai não teve, mas ele teve. E a Bíblia diz, no capítulo 31, versículo 20 e 21, diz que Ezequias foi um homem que marcou a sua geração de maneira positiva, porque ele foi um rei bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Escolhas. Decida hoje e Deus vai realizar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse tempo nesta manhã, porque o Senhor é um Deus de restauração, um Deus de graça, de bondade, um Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Pai, nós nesta manhã entendemos que para uma reconstrução na nossa vida, nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos dar um passo. Porque dando um passo, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai nos ajudar nessa reconstrução. Assim como aconteceu na vida deste homem chamado Ezequias. Ele tinha de tudo para fazer igual ao pai, para ter um ministério falido. Mas ele decidiu dar passos de fé, atitudes práticas que mudaram o rumo da sua história e da sua nação. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus amigos. Que nesta manhã haja decisões aqui para uma reconstrução, para uma mudança. Em nome de Jesus. Senhor, guarda e livra os meus amigos de todo mal. Que a tua mão poderosa, amorosa, esteja presente todos os dias na vida destes meus amigos. Que eles sejam guardados, protegidos por ti. Que nenhum mal aconteça com eles. Em nome de Jesus eu oro. E eu sei que o Senhor vai realizar nesta manhã um milagre na vida destes meus queridos irmãos. Eu sei que o Senhor está fazendo agora um milagre. Cuidando, restaurando, tocando o coração. O Espírito Santo de Deus. Toca cada coração nesta manhã. Toca cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro. E eu sei que o Senhor é bom. Que a sua misericórdia dura para sempre. E a causa de nós não sermos consumidos. Grande é o teu amor. Grande é a tua graça. Tua fidelidade. E que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.